Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Êxodo, capítulo 15. Vou pedir aos diáconos, se puderem trazer uma aguinha para mim, eu agradeço. Por favor, não precisa ser gelado. Obrigado, presidente. Êxodo, capítulo 15, versos de 22 a 24. Êxodo, capítulo 15, versos de 22 e 24. As águas amargas tornam-se doces. Acompanhe comigo a leitura. Fez Moisés partir a Israel no Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abrimos a Tua palavra agora e nós carecemos da presença do Teu Santo Espírito, Senhor, para que tudo aquilo que for falado aqui, em primeiro lugar, seja adorado no nome do Senhor. Em segundo lugar, que haja transformação, edificação e salvação na Tua casa nessa manhã. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Não sei se todos conhecem esse texto, mas esse é um texto que narra um pouco da história do povo de Israel. Mas como todo texto, isso é um despejo de algo que aconteceu antes. Então eu preciso ser fiel ao texto e trazer luz aqui aos irmãos. Por que isso aconteceu? O que aconteceu antes para que isso acontecesse? Eu preciso que você volte a sua Bíblia, a alguns capítulos, e vá até o final do livro de Gênesis, que antecede o livro de Êxodo. Os últimos capítulos narram o quê? Narra José do Egito. Do capítulo 37 até o capítulo 50, nós encontramos a história de José do Egito. E José do Egito foi aquele que teve uma fala com os pais, falando que ele ia ser maior que os pais dos irmãos, ele era o irmão caçula de uma família de 12. Os irmãos tinham raiva dele, venderam ele para o Egito, e ele foi vendido como escravo. Enfim, os desdobramentos vocês sabem. Anos se passaram, José foi prisioneiro, foi preso 2 vezes, mas sempre temente ao Senhor. E essa obediência a Deus, esse zelo que ele tinha por Deus, o elevou, o transformou na segunda autoridade do Egito. Ele era a segunda pessoa mais poderosa do Egito, era o governador do Egito, e ele só perdia para Faraó. E aí ele chegou a esse posto porque ele interpretou um sonho de Faraó, que era aquele sonho que era de 7 anos de provisão, de fartura, e 7 anos de escassez. E ele preparou o Egito para esses 7 anos. Houve sobre aquela região uma grande fome. Isso atingiu a família deles, o pai e os irmãos. E aí os irmãos vieram até o Egito para pegar a mercadoria. José viu que eles eram, enfim, todos os desdobramentos. E aí até o ponto deles, de José se revelar com os irmãos. Então José traz, eu estou tentando correr bastante, que é muito só. José traz os irmãos para morar no Egito. Não só os irmãos, mas a família. Mais ou menos, aproximadamente 70 pessoas, mais o rebanho e tudo mais. Então, e aí já é o finalzinho de Gênesis. E se Gênesis acaba dessa forma, um povo estabelecido ali na região de Ramsés, no Egito, e é um tempo novo para aquele povo, porque onde eles estavam, eles iriam sucumbir de fome. Mais uma vez, com cuidado e provisão de Deus. E aí acaba o livro de Gênesis, eu estou correndo bastante, entra o livro de Êxodo, que já logo no primeiro capítulo você vai perceber que a história do cenário muda. Porque o tempo passou, José morreu, os seus irmãos morreram, e um novo faraó, ou novos faraós, foram levantados. E não conheciam a história de José. Portanto, não tinham ligação nenhuma com aquele povo. E o que o faraó da época fez? Submeteu o povo à escravidão e tornou o povo escravo. Porque aquele povo se multiplicava muito. Ele crescia muito, já estava tão numeroso quanto a nação do Egito. Então, o faraó, com medo de se rebelarem contra ele, ou até se juntarem ao exército inimigo, e aí sim se rebelar contra o Egito, ele escraviza o povo. E esse período de escravidão durou aproximadamente 430 anos. Até que então, e aí já correndo, nesse capítulo
Deus faz? Levanta um homem, que é Moisés. Mas a gente tem a história de Moisés antes, que ele é um hebreu, e por causa dessa fúria de Faraó, ele tentou matar os meninos que nasciam através das parteiras, mas elas não obedeceram ao Faraó. Então ele decretou que todos os meninos hebreus nascidos tinham que ser mortos. A mãe de Moisés coloca Moisés no cesto, você conhece a história, coloca no rio Nilo, que é irmã de Faraó, e conta. Moisés é criado como um egípcio, tem educação, os valores, toda a regalia do palácio. Só que chega um tempo da vida de Moisés que ele entra em crise e se rebela contra tudo isso. E ele vê como o povo dele era subjugado, escravizado, ele, em defesa de alguns, ele acaba ferindo um egípcio que corre e se esconde e foge. Porque ele tinha medo de sofrer as sanções da lei de Deus. Passado mais um tempo, Deus fala com Moisés. É o episódio da sarça ardente. E aí ele levanta Moisés para ser o libertador. Deus se apresenta a Moisés. Deus fala, eu quero te usar. Eu quero te usar. Eu tenho um plano, um propósito para a tua vida. Moisés hesita, entende? Deus coloca Arão, enfim. E então Moisés vai até Faraó e dá uma sentença. Olha, o Deus desse povo disse para o Senhor libertar-se, para você, Faraó, libertar, porque senão a mão do Senhor vai pesar sobre você. Faraó não aceita, muito pelo contrário, ele dobra o trabalho, ele dá ordens para que o trabalho seja mais rigoroso e o povo sofreu. Então, Deus vai lá e fala para Moisés, vai lá e fala, Senhor, eu vou trazer praga no Egito. E ele foi, e o Faraó tem o coração endurecido. Resumindo a história, Deus manda as pragas, são 10 pragas, a primeira foi que ele transforma a água em sangue, depois teve grana, teve gafanhoto, teve chagas, até chegar na 10ª, que foi o que eu falei na ceia, que é a praga que o Espírito do Senhor iria passar e iria ferir os primogênitos da nação. De todo isso, o contexto da época, o contexto de sociedade, dava muita importância nos primogênitos. Isso foi durante todo o Antigo Testamento assim. Principalmente lá atrás, eu já falei sobre isso aqui para vocês, essa necessidade, essa importância que tinha de você ser primogênito. Então, Deus fere os primogênitos. Ele chama Moisés, pede para Moisés preparar o povo para a primeira Páscoa, 15º dia do primeiro ano, do primeiro mês daquele ano, eles iriam celebrar a Páscoa. A primeira Páscoa foi celebrada lá no Egito. E é por isso que é o Pachá. É a palavra em hebraico é Pachá. Nós lá portuguesamos para Páscoa. É o passar do Espírito. Então, aquele sacrifício, eles fizeram o sacrifício e pintaram os umbrais, os batentes da porta, com o sangue do cordeiro, para que quando o Espírito passasse por aquela porta, ele não tocasse os primogênitos. E foi isso que ele fez. Deus tocou os primogênitos do Egito, inclusive o primogênito. E aí, já chegando bem perto desse nosso texto, enquanto diz o texto, lá em Números, depois você procura lá, Números 33, verso 4, se não me engano, enquanto o povo egípcio está em luto, chorando, pranteando e enterrando os seus primogênitos, o povo hebreu, o povo de Israel, sai retirado do Egito. E aí esse povo sai uma caminhada sendo guiado desde então pela presença do Senhor. Eles saem guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e à noite uma coluna de fogo. Já a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Porque Deus não queria que o povo parasse de caminhar. Eles tinham um destino para ele. O destino era Canaã, na terra prometida. Acontece que eles chegam no limite do deserto, que é o mar vermelho. Neste íntegro, simultaneamente, Faraó se vira, endurece o coração de novo e bate em retirada atrás do povo. Querido sangue, querido vingança, querido matar todo mundo e resgatar o povo. Alguns historiadores dizem que foram mais ou menos 3,5 milhões de pessoas que
que deixaram o Egito. Imagine a cena comigo. O mar e o barulho do exército de Faraó, egípcios vindo atrás. Deus fala com Moisés: eu vou abrir o mar. Você vai pegar o seu cajado, o seu bordão vai tocar e o mar. A história que vocês conhecem, o mar se abre. O povo passa em terra seca, marcha em direção a Canaã. O exército vem atrás e tenta passar pelo mesmo local. Então, o texto diz que Deus fecha as portas. E ali, todos os cavalos, as carroças, o exército, os homens e os Faraó sucumbem a fogos. Não tem mais perigo. Agora é marchar para frente. E o povo marcha. Passam-se 3 dias. 3 dias e eles chegam aqui em Mar. E o texto diz: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mar. Todavia não puderam beber as águas de Mar, porque eram amargas. Por isso chamou-se de Mar. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? 3 dias depois, o Senhor conduz o povo até Mar, onde tinham poços de água. Contudo, essas águas eram amargas. E o povo murmurou a Moisés, dizendo: que havemos de beber? Antes da gente entrar para a explicação e para uma parte prática, de aplicação prática da nossa vida, deixa eu trazer a luz para vocês a doutrina que esse texto mostra para a gente. Em primeiro lugar, é a doutrina da redenção. Isso tudo que eu narrei para vocês faz parte de um plano maior de Deus, de um propósito maior. Veja que o objetivo de Deus está focado em Jesus Cristo, no Redentor. Nós cantamos isso, nós celebramos a ceia. O que é o nosso Redentor? Nós temos que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Então vocês podem ver como Deus pensa em cada detalhe. Porque ele, lá em Gênesis 12, ele faz um pacto com Abraão, certo? O pacto de uma nova humanidade. E ele vai cuidando disso, para que isso aconteça, para que da raiz de Abraão saia o Redentor. Então ele vai cuidando. Na última vez que eu preguei aqui, eu falei, né? A mulher de Abraão, Esther. Depois ela teve Isaac na velhice, a mulher de Isaac, Esther. E Deus abriu o ventre dela. Isso tudo é cuidado de Deus. Isso mostra que Deus tem um propósito para que o plano dele aconteça. E a gente vê que ele intervém na história para que o plano, o propósito dele aconteça. Ele interveio na história, trouxe o povo lá da terra dele para o Egito, as 12 tribos de Israel, para eles não morrerem de fome. Eles se tornaram escravos, ficaram 400 anos subjugados a isso. Ele liberta o povo. E ele manda o povo caminhar em direção à terra prometida, a Canaã de Deus. E quando o povo ainda está no perigo, ele chega e faz algo sobrenatural. Irmãos, eu não conheço outro episódio na história igual a esse. Que o mar se abre. E eu tenho um problema, vocês sabem disso, eu confesso aqui. Eu preciso imaginar o texto. Eu aprendi, desde quando me converti, a ler o texto com as lentes da imaginação. Eu já citei até C.S. Lewis aqui, que diz que C.S. Lewis diz que a verdade leva à razão, mas a imaginação leva ao sentido. Eu preciso ficar imaginando como é que foi essa cena. Preciso até de uma ajuda do Victor aí com inteligência artificial, quem sabe a inteligência artificial possa fazer alguma coisa, mas eu prefiro a minha imaginação. Vocês têm noção do que é um Deus que intervém na história e abre o mar, abre um caminho no mar para um povo passar. E a Bíblia diz que passa em terra seca. Eu dei a célula dos adolescentes nessa sexta-feira, eu falei um pouco sobre esse texto. Se fosse eu, não é pecado, não está na Bíblia, está só na minha cabeça, tá bom, gente? Por favor, não faça um corte disso, porque isso não existe. Mas se fosse, você acha que eu ia pôr a mão no mar, não ia ficar
É sobrenatural isso. É isso que a doutrina nos fala, que Deus faz. Nós cremos num Deus que é sobrenatural. E que não tem nada a ver com aquele filme de fantasma que a gente assistiu na década de 80. Aquela década de 80, sabe o que eu estou falando? Filme de terror que a gente morria de medo do sobrenatural. O sobrenatural de Deus é muito diferente disso. Ele faz isso porque ele quer garantir a preservação do povo. Ele sabe que esse povo é a raiz do Redentor. Então a gente vê a doutrina da redenção viciada no Antigo Testamento. É Deus sinalizando para o povo: olha, eu tenho um propósito maior, me obedeçam. É que tem vários detalhes no texto, se eu ficar tentando os detalhes, eu não termino minha pregação hoje, a gente não sai daqui já com fome já. Então eu preciso parar de falar, entendeu? Preciso seguir o texto. Mas é a doutrina da redenção. Outra doutrina que a gente vê no texto é a doutrina da providência. Irmãos, Deus provém. Deus provém, primeiro, vamos voltar lá no Egito. Deus provém que José se torne governador do Egito, ele administra aquela nação para que haja abundância de alimentos, para eles não passarem de perder. A ponto de eles venderem para outras nações, e foi isso que os irmãos de José vieram fazer no Egito, vieram comprar, porque eles não tinham o que comer. E aí Deus é tão bom, que sabia que a fome ia continuar lá, traz as 12 tribos do Egito, e eles têm uma terra. Porém, eles são subjugados, 400 anos de escravidão. E aí o que Deus faz? Provém o quê? O libertador. Porque ele tem um propósito redentivo. Está vendo como se misturam as doutrinas? Ele provém o libertador, um cara improvável, um cara gado. Se vocês têm medo de falar. Então ele põe a mão no lado. Mas Moisés conduz o povo. Deus levanta um líder para conduzir o povo nessa jornada, nessa caminhada no deserto. Usa Moisés para abrir o mar vermelho e o povo passa. Deus é cuidadoso e detalhista ao extremo. Deixa eu falar um negócio para vocês. Esse mesmo Deus que garante tudo isso do povo, que a gente está vendo na história do povo de Israel, ele age da mesma forma hoje, em mim e em você. Por mim e por você. É esse mesmo Deus isso. Então a gente vê aí, antes da gente falar um pouco das implicações práticas desse texto, o que tem por trás disso? A doutrina do texto nos revela, a teologia do texto. A gente olha para esse texto e vê o cuidado de Deus. A gente olha para esse texto e vê o plano redentor de Deus. A gente olha para esse texto e vê a provisão. Já a gente falou um pouco mais sobre a provisão de Deus com esse povo. Só que, o que acontece com esse povo 3 dias depois que eles veem, que eles testemunham esse milagre? Na verdade, alguns dias depois, não foi só abrir o mar vermelho. Esse povo viu as pragas sendo enviadas como juízo de Deus para aquela nação egípcia. Esse povo presenciou a Páscoa, eles viveram a Páscoa. Quando eles celebraram a Páscoa, os egípcios pranteavam a perda dos seus primogênitos. E eles bateram e retiraram. Chegaram até o Mar Vermelho e eles viram mais uma vez esse Deus poderoso, grandioso, agir e abrir o Mar Vermelho. Mais do que isso, Deus não só atravessa o povo em segurança, como a ameaça que tinha atrás, que Deus faz, como som. E aí eles em 3 dias eles chegam num lugar que tem água, mas a água é amarga. E o que eles fazem? Murmuram. Eles murmuram. Alguma semelhança comigo, com você? Nós murmuramos. Mas vamos ser mais práticos. Versos 22 e 23b. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a mar. Todavia, não puderam beber das águas de Deus. O Deus que cuidou do povo de Israel desde a saída do Egito é o mesmo Deus
cuida de mim e de você. Deus sabia que o povo precisava de água. Deus sabia. Deserto. Quem é mais estudioso do que eu, quem é mais entendedor do que eu, sabe o que é um deserto. Quem já foi no deserto, nunca foi. Sabe como é que é? De dia, um calor escaldante. À noite, como diz os cariocas, fresquinho. Fresquinho não, faz frio mesmo. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, que o que Ele faz? Ele põe uma nuvem. Imagina, outra coisa sobrenatural de Deus. Um cenário de deserto. Até onde eu sei, eu me lembro do deserto de Pica-Pau, que eu assistia quando eu era criança. Então, o deserto é sol, né? Sol. Não via uma nuvem. Quando via, podia ser uma miragem, né? Foi o sol na cabeça, né? Não, mas não, Deus colocava uma nuvem, que além de conduzir o povo, trazia sombra, protegia-os. Isso durante o dia. À noite, ele colocava uma coluna de fogo, se transformava em coluna de fogo, e aquilo, além de iluminar o caminho, também aquecia o povo em deserto. Cuidado de Deus. Então o povo estava precisando de água, mas as águas eram amargas. E aí eu fiz algumas anotações para lembrar do que Deus já tinha feito na vida do povo, para a gente poder lembrar que Ele faz isso na nossa vida também, tá vendo? Deus cuidou do período de fome extrema, certo? Deus preservou a vida da casa de Jacó e todos os seus filhos. Deus levantou José para garantir a continuidade da identidade do povo. Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Deus interveio na história com laços sobrenaturais, com ações sobrenaturais. Ele enviou as 10 pragas, abriu o mar vermelho. Deus preparou o povo para o êxito. Preparou o povo, pediu para o povo celebrar a primeira Páscoa, porque vocês vão ter uma jornada pela frente. E ele falou: vocês vão fazer isso sempre em memória da libertação. E o povo passou a celebrar a Páscoa após isso. Deus abriu o mar vermelho, o povo não tinha mais outra saída, outra ação sobrenatural de Deus. Deus levou o povo até os poços de água de mar, pois o povo tinha sede. E aí, se a gente volta na sua Bíblia, se a gente for no versículo 25, a gente vê o que Deus fez para essa terra. Deus transformou a água amarga em água doce. O verso 25 diz assim: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Maravilhoso Deus. Que Deus maravilhoso. Que transforma a água amarga em água doce, porque o povo murmurou. Fiquei olhando para esse texto e pensando: será que isso é isso tudo? Pensa comigo. 3 dias de caminhadas. Depois de Deus ter feito todos esses sinais maravilhosos, colocando em prática o seu plano redentor, a sua providência para o povo. O povo ora 3 dias, está com sede, e o povo começa a reclamar. Deus pede para Moisés que uma árvore. O texto diz que tem uma árvore ali. Então ele fala: pega aqui. Algumas versões dizem um arbusto. E aí você joga na água, e a água perde o amargor e fica própria para consumir. E aí o povo mata a sua sede. Mas sabe o que é mais interessante? Se você continuar no texto, depois do verso 25, você vai ver que logo depois de Mara, Deus leva o povo até onde? Até Elim. Na mesma período. E aí, chegando lá em Elim, existem 12 fontes de águas boas e 70 palmeiras. Verso 27, pode olhar. Sabe o que é isso? Cuidado de Deus. Deus cuida de mim e de você, dos meninos. Deus continua cuidando do povo. E Deus cuida até hoje. Se a gente não continuar a história do povo de Israel, a gente vai ver o cuidado de Deus com ele. Se você tiver um pouco de paciência e boa vontade, você vai ler a Bíblia, os próximos livros, e você vai ver Deus cuidando do povo. Você vai ver Deus fazendo juízo do povo, depois trazendo o povo de volta. Você vai ver Deus permitindo que o povo vá para o exílio, mas resgate o povo.
Até o ponto que chega aí na metade da sua Bíblia, a divisão do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que é a plenitude dos tempos, onde ele envia o Redentor. Ele envia Jesus Cristo, e o véu se rasga, não existe mais nada que nos impeça de ter acesso. Jesus veio para cumprir a lei, não para revogar a lei. E hoje nós temos essa relação íntima, pessoal com Deus. O Redentor vive. Ele está entre nós, é Deus Emmanuel. Isso é cuidado do povo. Então, primeira lição que eu quero deixar nesse texto é isso. O mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus que eu relatei, todos esses feitos, esses sinais maravilhosos, que cuidou do povo lá no Gênesis, ele cuida de mim e de você hoje. Ele cuida de mim e de você hoje. Não é brincadeira quando nós olhamos aqui na frente e falamos assim: Deus, obrigado porque nós temos mais do que precisamos e merecemos. Ou eu estou enganado? Agora, eu também estaria enganado em dizer que eu e você, nós não nos contentamos que Deus nos dá. Que nós sempre queremos mais. E tudo bem. Eu não quero colocar uma condenação em você, não. Eu quero colocar uma condenação em você. Eu não acredito. Porque, a não ser que vocês sejam muito melhores do que eu sempre quero mais. Eu nunca estou satisfeito com o meu agora. Quando isso acontece, a gente acaba perdendo a percepção de tudo que Deus fez, faz e ainda vai fazer por nós. Já percebeu isso? Isso é fruto do nosso pecado. É o DNA do pecado que ainda está em nós. Que mesmo que nós não queremos, mesmo que nós lutando contra, a nossa natureza é pecaminosa. E nós não nos contentamos com aquilo que Deus é. A gente reclama das instalações, a gente reclama do nosso estacionamento. Não reclamamos do nosso estacionamento. Em todo lugar não tem nem estacionamento. Deus me tratou esses dias. Coloquei essas pedrinhas aí nesse lugar, fiquei 2 semanas com a toda. Até hoje tomando remédio. Desde a festa na roça. Está reclamando do lugar? Não está reclamando nada, não. Reclamo da minha vida, reclamo do meu time, nem que falar de oração do assunto, né, da seleção brasileira, mas nós reclamamos. Nós não devemos. Só que esse Deus é o mesmo Deus que agiu ontem, que age hoje e que age sempre. Mas o pecado que está em nós, o pecado que foi imputado na humanidade, lá em Gênesis 3, ele ainda tem efeito sobre nós. Nós lutamos contra ele, mas ele ainda tem efeito sobre nós. Deus é tão maravilhoso que ele adoça, ele tira o amargor da água, e logo na sequência, se vocês quiserem, pode abrir em Gênesis 33, em Êxodo, Números 33, que vocês vão ver que lá ele mostra toda a peregrinação do povo de Israel, desde quando eles saíram lá de Ramsés, no Egito, até eles chegarem na terra do Egito, onde o povo acampou. Deus manda eles relatarem isso no livro, e lá tem toda a peregrinação do povo. E aí, o texto diz, logo depois que eles saem de Mara, eles chegam até Elim, e Elim tem 12 fontes de águas. Mais 70 deles, para o povo poder descansar no meio do deserto. Se você for na geografia, você vai encontrar até hoje em Mara, que é a região do Egito. Não sei se alguém já teve a oportunidade de passar por lá, e também ainda preservada até hoje. E detalhe que eu vou falar para o próximo: as águas de Mara ainda continuam amadas até hoje. Mas a gente vai falar sobre isso. Então, a primeira que sai do texto que a gente olha, que a gente traz para a nossa vida, é o cuidado de Deus. É olhar não só para o texto, mas olhar para o contexto que envolve esse texto e ver que Deus cuidou. E como é que a gente aplica isso na nossa vida? Deus cuida.
Deus cuida. A gente orou aqui pela dona Nelson, pelo Valquírio. Graças a Deus, todos os recursos médicos, graças a Deus que escorreram no hospital, foram bem atendidos, já estão em casa. Cuidado de Deus. Sabe, um parente que a gente tem distante, teve essa vida em São Paulo. Recentemente nasceu gêmeos lá, prematuros e tal. Hoje já com duas bolinhas, graças a Deus. Deus está cuidando. Deus está cuidando, e foi isso que eu falei para minha irmã. Quando ela me ligou, falando, estou desesperada, não sei o que lá, primeira gravidez, eu vou te falar uma coisa para você. Tudo que tem de recurso da medicina, eles estão recebendo. E estão correspondendo. Então, é necessário. Agora, a gente precisa confiar em Deus, vai cuidar. Ela falou, você tem razão. E aí eu orei com ela. Porque Deus cuida, irmãos. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Sabe o filho que está afastado? Sabe o parente que não vem? Sabe a doença? Sabe aquele espinho na carne? É Deus cuidando. Sabe aquele problema que não tem solução? Sabe aquilo que faz as nossas noites serem amargas? Já teve uma noite amarga? É você acordar e não conseguir dormir, e você não tem solução para aquilo que te deu sono. Deixa eu falar um negócio para você. Quanto nós dormimos, Ele trabalha para nós. Isso eu falo para mim em primeiro lugar. Porque eu tenho a tendência de crer mais nas minhas forças, nas minhas habilidades, do que confiar, simplesmente confiar. Tem um pastor amigo meu chamado Renato Cordeiro, pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Ele pregou aqui no dia da minha ordenação, há 2 anos atrás. E ele tem uma frase que eu aprendi com ele, ele falou assim: confia no processo. Esse é o processo de Deus na vida do povo de Israel. E esse processo vem se cumprindo, vem se realizando até hoje, na minha e na sua vida. Então, pastor, agora dá conselho. Eu vou dar mais um conselho para vocês. Confie no processo. Sabe que a gente, aquela música que a gente canta, Deus cuida de mim. Deus me ama. Confie no processo. Porque o mesmo Deus que começou esse processo lá atrás, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo fiel. Hoje e para sempre. Até a eternidade. Porque lá no Apocalipse, se você abrir lá, no 21 de Apocalipse, penúltimo capítulo da Bíblia, o que ele diz? Ele diz que ele vai estar presente. Ele vai enxugar a lágrima de todo o rosto. E não vai haver mais dor, nem ranger de dente, porque o próprio Deus estará presente. E nós o veremos face a face. Ah, como eu queria. Eu fiquei pensando, imaginando. Eu não queria ver o mar aqui, eu vou ali na praia. Deus ama o mar aqui. Eu acho que se ele fizesse isso, meu coração, que é pecaminoso, ainda ia continuar pedindo mais a Deus. Ser crente, irmãos, é viver exercitando a nossa fé todos os dias, para que a gente não esqueça das promessas do Senhor na nossa vida. Promessas do Senhor na nossa vida. O Senhor é nosso pastor e nada nos falta. Não vai faltar boleto para pagar, pode ter certeza. Não vai faltar enfermidade, não vai faltar preocupação. Mas ele diz o seguinte: promessa do Senhor, que as misericórdias dele não têm fim, e elas se renovam a cada dia. Você crê que as misericórdias do Senhor já se renovaram na sua vida e na minha nesta manhã? Aleluia! Glória a Deus! Ele também promete que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor é pela manhã. Mais uma vez, usando a dona Eva, vou usar a senhora mais uma vez. Dona Eva falou: eu já estava preparado, é verdade, eu estava preparado, mas ela precisava terminar o ciclo. Eu falei: dona Eva, o Senhor vai te dar paciência. E hoje a senhora está indo embora, mas amanhã vem a aula. E a senhora vai embora, ó, legal, 100%. Não voltar
em nome de Jesus. Não é no nosso tempo que eu quero dizer. Nós somos apressados em querer que as coisas aconteçam no nosso tempo. A gente já vai logo e murmura, a gente já vai logo e pede, a gente já vai logo e se desespera. Eu sou assim. Eu sou assim. A gente já vai logo e quer resolver. A gente já vai logo e sofre de ansiedade. Eu sou assim. Isso é pecado, Deus. E nós temos que orar para que Deus nos livre desse Deus. Para que a gente aprenda a confiar nesse Deus da provisão. Nesse Deus do sobrenatural que abre o mar. Que avança, que vai na nossa frente. É Ele que luta por nós. Uma coisa que eu aprendi é a tua pregação. Eu aprendi a tem que fazer isso. Se você tem razão, você não precisa brigar por ela. Você tem razão. Agora, se você é daqueles que quer lutar, brigar, e impor, eu tenho razão, porque fica assim, reivindicando, discutindo, é errado. Ah, mas vamos falar isso, deixa eu falar. Quem luta por mim é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Eu só tenho que o adorar. Se você tem um compromisso com a sua consciência, que você pregou, que você não pode ir lá e pedir perdão, e eu falo, desculpa se você sentiu isso, muitas vezes não é fato real da cabeça. É o que a pessoa sente. Se você sentiu isso, se eu provoquei isso em você, me perdoe. Eu vou orar e ore por mim para que eu não faça mais isso, que eu não provoque a ira escolhida. A gente se preocupa muito em ter razão. E é isso que nos cega de enxergar que Deus cuida de nós. Ele vai na nossa frente. Ele luta por nós. É esse Deus que providencia. Providência. Entendeu? Mas vamos seguir. A outra parte do versículo diz assim. Versículo 23, parte dele, versículo 24. Diz assim. Porque eram amargas, por isso chamou-se de mar. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havíamos de beber? Mar, no hebraico, significa amargo, por isso que chama amargo. Então, o povo chega, quando eles percebem que a água é amarga, eles murmuram e eles reclamam para Moisés. O comportamento murmurador do povo de Israel na época do Êxodo é semelhante ao nosso comportamento hoje. Sim. Se eu pedir para você fazer um rápido exercício, qual foi a última vez que você murmurou? E qual foi a última vez que você agradeceu? Isso foi fácil, a gente teve um tempo de agradecimento. Não foi à toa que eu trouxe vocês aqui para a gente agradecer a Deus. Eu fiz isso. Porque, normalmente, a nossa marca é a marca da murmuração. E olha que interessante. Só relatos bíblicos, aí já não é mais a minha imaginação, está na Bíblia, tá? E você pode conferir. 3 dias se passam após a travessia do Mar Vermelho, e o povo já começa a murmurar porque as águas eram amargas. Deus age ali na vida do povo e deixa a água doce, mandando Moisés jogar a árvore na água. Aí ele chega no limite, certo? Lá tem 12 poços e mais 70 palmeiras. Sabe o que acontece? Só nos próximos capítulos aqui. Você pode ler depois quando você chegar lá. No capítulo 16, no capítulo seguinte, o que Deus envia para o povo? O maná. Porque o povo tinha sede, mas o povo também tinha fome. Não tinha como cozinhar, não tinha rebanho, não tinha isso no deserto. No mesmo capítulo 16, sabe o que Deus envia? Deus envia codornizes, filé de frango, peito de frango, ó, dá até fazer empanada. Eu parei, já comi empanada. Provisão de Deus. Depois o povo terminou lá, né? Capítulo 17. Provém água da rocha para matar a sede do povo.
Deus pede para Moisés ferir a rocha. Eu já estava com você, então, para 17. Eles eram peregrinos, eles andavam por deserto. Ainda em Êxodo, Deus peleja junto com o povo contra Amaleque. Os leões sustentam as mãos de Moisés, enquanto Josué está lá embaixo na colina, pelejando contra esse povo inimigo. Enquanto Moisés mantinha a mão estendida, o povo prevalecia sobre o exército inimigo. Quando Moisés cansava, aí o povo perdia. Então eles pegaram, sentaram Moisés e sustentaram a mão dele, e aí o Deus de Israel trouxe vitória para o povo. E aí, nos capítulos 19 e 20, só para a gente encerrar essa parte de Êxodo, Deus entrega os 10 mandamentos para o povo no Monte Sinai. Mais um momento extraordinário, sobrenatural. Vai ficar ali o gostinho para vocês lerem lá em capítulos 19 e 20 de Êxodo, como é que Deus fez. Não sei nem se o cinema, a indústria cinematográfica conseguiria reproduzir o que está escrito nesse texto. A forma como Deus fala para o povo, não chegar perto, senão o fogo vai consumir. Imagina, o santo, a presença santa dele desce em forma de fogo e entrega as pedras, as tábuas da aliança. Esse é o cenário de uma situação, de uma história que tem como marca do povo a murmuração. Porque essa não foi só a única vez que o povo murmurou. De acordo com os historiadores, a palavra murmuração aparece mais ou menos umas 40 vezes aqui no texto. Então, o povo de Israel tem como marca murmurar. E o povo de Deus, eu e você, nós temos como marca a murmuração. Mesmo sabendo que esse Deus libertou o povo do Egito, mesmo sabendo que esse Deus garantiu a subsistência do povo, trazendo o povo lá da terra onde ele estava para morar no Egito. A gente tem a marca da murmuração dele, mesmo sabendo que hoje Cristo está entre nós. Você crê que o próprio Senhor Jesus Cristo está aqui, nesse lugar hoje, através da presença do Espírito Santo de Deus? E mesmo assim, o que eu e você fazemos? Nós murmuramos. Puxemos ele. Que peso nas suas palavras, o Senhor de Deus. Mas aqui, eu estou tratando de um pecado nosso. De um pecado meu. E é difícil escolher doces palavras para falar do pecado. Porque o pecado, ele tem esse gosto amargo. Mas sabe o que me traz esperança? Sabe o que faz a minha fala mudar? Saber que o Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou, nunca se fez pecar. Sabe a imaginação? Como é que eu imagino isso? Como é que ele resgata a gente das trevas, de um lamaçal de pecados, delitos e pecados, e nos traz para a maravilhosa luz? Eu só enxergo uma forma disso acontecer. Sabe como é que é? É Jesus Cristo pisando, indo lá, as profundezas, o pior de tudo, a condenação, e nos resgatando, nos tirando dessa condição de condenação e nos trazendo a sua maravilhosa luz. E quando ele traz, ele me dá um pano, ele limpa, ele nos dá novas vestes, porque o texto diz, a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Nós não éramos mais como antes. Nós hoje somos achados do Senhor, filhos de Deus. Graças ao Senhor. E a gente continua. Eu caminhar no final, deixa eu ler um pedacinho da minha pesquisa que eu fiz com vocês. Cientistas e estudiosos da atualidade tiveram a oportunidade de analisar as águas de mar,
que ainda permanecem amargas até hoje e constataram que elas são 100% potáveis e próprias para o consumo humano. Mas por que o gosto amargo? Cientistas também afirmaram que o gosto advém da grande quantidade de produtos e ervas medicinais solubilizados na água, que deixam ela automaticamente com um gosto amargo, porém próprio à gosto. Vamos falar de história um pouco. O povo é escravo, 400 anos de escravidão. Em detalhes que a Bíblia não relata para a gente, mas se a gente estudar, se a gente se debruçar, a gente descobre. Esse povo bebia da água do Rio Negro, contaminada, estragada. Porque o Rio Negro ganhava, a região onde eles estavam, ganhava com o Rio Negro, com tudo. Todo excremento de pastagem, era tudo. Os lençóis freáticos eram contaminados, porque esse povo não tinha saneamento básico. Então, o povo de Israel, ele possui uma grande quantidade de parasitas no seu organismo. A água contaminada adoece as pessoas, tira o vigor. Deus tinha um propósito, tinha? Falei isso para vocês aqui. Então Deus sabia que a jornada ia ser grande. E Ele leva o povo de Israel, mesmo sem eles saberem, no local onde as águas eram medicinais. Por isso elas eram amargosas. Porque aquelas águas iam purificar o intestino daquele povo, iam de alguma forma solucionar o problema de parasitas que eles tinham. Eles estariam mais fortes e preparados para 40 anos de caminhada no deserto. Mas Deus não diz isso para eles. Se você ler o texto, você vê Deus dizendo para Moisés: fala para o povo que se ele me obedecer, se ele fizer o que eu mandar, eu vou estar com ele todos os dias, e as pragas que eu mandei para o Egito não vão cair sobre ele. E 3 dias depois de atravessar o Mar Vermelho, vendo Deus abrir, eles chegam nas águas de mar, as águas são amargosas. O que eles fazem? Murmuram. Quando a gente murmura, a gente não tem uma visão do todo. A gente só consegue ver a realidade ali. O foco é pequenininho. A gente tem que entender que na nossa caminhada cristã, Deus vê a fotografia inteira. Sabe por quê? Porque Ele é dono do cosmos. Ele já conhece o final antes do início. Nós cremos que Ele já tem o decreto final. Amém? Sim ou não? Essas águas, se alguém tiver a oportunidade de visitar o Egito, visite Mara, depois dos montes. As águas ainda são amargosas, por causa da quantidade de plantas medicinais que tem naquela água. E aquilo ia cuidar do povo. As águas amargas eram por cuidado do povo. Que Deus é esse que abre o Mar Vermelho, que liberta o povo, que traz água amarga? O fato de ter jogado a árvore ali, os estudiosos dizem, quase que um placebo. Isso é da minha parte, não é escrito na Bíblia. É só o povo ver mais uma vez que Deus opera em seu favor. Moisés, o povo vê Deus sobre isso. Joga a árvore na água, ele muda o sabor. Ele muda o sabor da água, mas ele não muda as propriedades medicinais e curativas daquela água. E ele cura o povo sem nem o povo pedir e receber. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu não falei que esse é o mesmo Deus que cuida lá no deserto, lá no começo? Esse Deus que faz isso hoje comigo e com você. Você não crê nisso? Quantas amarguras nós não enfrentamos na nossa vida hoje e a gente nem percebe que isso é cuidado de Deus em nossa vida. Amém. Eu sei que eu uso muita linguagem figurada, mas não tem outra forma da gente contextualizar o que Deus está fazendo aqui e o que Deus faz na nossa vida. Eu preciso confiar em Deus. E
terminar dando uma experiência. Eu sei que a gente por muito tempo foi doutrinado aqui na igreja de que o pregador não pode usar exemplo próprio. Eu concordo, a gente usa o exemplo próprio para se autoglorificar. E se eu fizer isso, por favor, chame minha atenção. Porque o Deus a qual eu amo e sirvo, não divide a glória dele comigo. Longe de mim querer me exaltar mais do que o Senhor Jesus Cristo. Mas aonde eu vim, na minha história, de uma missão brasileira que tem 55 anos de Brasil, as pessoas se convertiam porque os jovens, na verdade, lá na década de 60, 70, iam para a praça pública, do viaduto do Chá, para a Rua Direita de São Paulo, e davam público testemunho de Jesus Cristo. Então eu aprendi que as palavras convencem, mas os testemunhos eles arrastam. Eu quero contar de uma experiência que eu tive com Deus, que mostrou para mim como eu sou muito. Então não é simples chegar aqui em cima e evidenciar, ao invés de me glorificar, evidenciar aquilo que eu sou. Eu sou um pecador. Igual os outros. Mudei para o Rio, em 2015. Em 2017, minha esposa está aqui. Imagina a minha vida. E aí, eu peço perdão aos mais antigos, mas essa nossa geração, a gente veio sendo doutrinado, né? E aí tem todo aquele romance com a gravidez, com a gestação, já logo que não tem parto normal. Aí eu fui descobrir que não existe parto normal no convênio. Parto normal, os médicos só querem fazer cesárea e tudo mais, aquele negócio, enfim. Tive uma briga épica com o convênio. Eu descobri que, para ter o parto normal da minha esposa, eu teria que pagar. O parto normal do convênio não reembolsa. Descobri isso. Aí eu descobri também quanto ele custava no parto normal. Aí que eu murmurei mesmo. Aí que eu murmurei. E aí eu me lembro que eu estava nessa guerra, aí a gente estava fazendo a primeira consulta da terceira. Já é bem mais sentado do que eu, né? Vocês conhecem. Eu falei assim, você quer brigar? Pode brigar. Mas vamos primeiro para a gente consulta, começar o pré-natal, depois se briga. É isso que eu vou fazer. Eu vou brigar com esse convite. Eu vou até as forras com esse convite. Cheguei em casa, de noite, esperando abrir o laptop. No notebook, coloquei lá no endereço, operadora de saúde. Não consegui escrever. E eu falo assim, estou cansado, não sei, sabe quando as palavras não vêm? Eu não escrevi nem 2 linhas. Não sabia escrever. E eu creio que Deus fala para a gente, né? Eu creio que o Senhor fala para a gente. Porque eu creio que Deus é pessoal. Eu creio que Deus me conhece pelo nome. Eu creio que Deus que tem o controle de cada fio de cabelo que fica na minha cabeça. Eu creio que Deus que sabe do pecado. Ele sabe do que eu sou. E ele falou assim para mim, me vê. Se me pedir um filho, parto normal. E Deus sabe quanto eu quero saber. Deus sabe. Deus sabe. Muitas vezes eu achei que isso ia acontecer. Encheu o laptop. Assim, 9 meses seguimos o protocolo. Sabe quando eu o exemplo das águas amargas, né? Que a gente não sabe. E aí passamos 9 meses, tranquilo. Com 12 meses, parecendo assim a Deus. Mês do aniversário. Aí o médico marca a cesárea da terceira, no dia 12 de agosto. Eu fiquei feliz. Do lado do meu aniversário. Faço 14, tá? Estou chegando no aniversário. Você quer mais? Posso te falar mais. Dia 12 de agosto de 2018 foi dia dos pais. Minha filha nasceu no dia dos pais.
acho que ele estava feliz nesse dia. Você quer mais? Dia 11 de agosto, às 10 horas da noite, a terceira índia do trabalho de estava em casa, tudo prontinho, uma linha pronta, sabe? Protocolo. Eu sou desses, né? Eu sou paulista, né, gente? Então, por favor. Protocolo, a gente ia para o hospital às 6 horas da manhã. Ela mandou, eu estava no sofá, estava eu, minha sogra, eu sou, meu cunhado, ela mandou uma mensagem para mim: vem aqui no quarto, por favor. Eu cheguei lá, ela falou: eu acho que estou tentando ver. Que negócio, fiquei branco. Fomos para o hospital, o médico que era branco, tudo, né? Eu imagino o Grey's Anatomy, sabe, gente? Nossa, todo assim, sabe? Imaginação, me desculpa. E aí, o médico de plantão falou assim: fez o exame. Sabe o que está acontecendo? A vida está acontecendo, você vai dar luz. Que dia que é a sua cirurgia? Amanhã de manhã. Falou, o cara falou assim: você ainda está no começo da sua missão? Posso dar uma sugestão para você? Volta para casa. Olha a sua última noite em casa, porque as suas noites não vão ser mais iguais. Não deu nada. A sua noite inteira com contação, tudo bem, veio à frente, falar quietinho. Chegou 5 horas da manhã e falou: não aguento mais, não posso. Fomos para o hospital, o médico já estava sabendo. Aí fez a internação, deixou a internação pronta, internou aquele negócio, tem mais detalhes da história, mas eu não vou contar, não, porque se vocês não viram, eu sou um murmurador para caramba. Mas já vou concluir. E aí o médico chega para a gente, não me vem para frente, porque, né, como murmurador eu não consigo imaginar essa dor. E ele vira para mim e fala assim: olha, e aí? Querem fazer o parto normal? Eu fiquei louco. Como assim? A documentação do convênio já está tudo acertada. Entendeu? Depois desse trabalho todo. Ele falou: calma. Daqui a gente está aqui. Minha equipe está aqui. Não tem trabalho de fora. Por isso que eu creio que a Alice é predestinada. Nasceu do jeito que ela marcava. Entendeu? E aí eu fiquei literalmente sem saber o que fazer. Porque eu sou tão murmurador, que eu não consigo enxergar o cuidado de Deus. E como Deus é bem, lembra que eu falei que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes? Eu queria o parto normal. Só que não é a minha vontade, gente. Irmãos, não é a nossa vontade. É a vontade de Deus. Aí o médico falou assim: ó, eu vou preparar o centro cirúrgico, e a gente vê como é que vai deixar, a gente examina, pode ser na hora lá. Se ela tiver para dilatação própria, os procedimentos vocês sabem, eu vou entrar muito em detalhes, algum médico vai corrigir depois. Enfim, a Alice estava uma volta de cordão, e aí, assim, parte natural, ia precisar fazer uma manobra e tal. E até você falou: eu prefiro que ela, nessa cesárea, já estava preparada assim, e eu estou com o computador também, entendeu? E aí, ela assim, eu quase perdi o parque dela, eu fui no médico buscar fotógrafo, quando eu voltei, o médico falou um negócio na minha cara, o pediatra estava com os tapas, parece que eu estava perdido. E eu só vi assim, aquele plano que fica aqui, né? O médico tira e fica assim, com 3 voltinhas de cordão no pescoço. E aí o pediatra me dá agora você tem como de verdade, corta esse negócio do menino, aquela experiência de pai, assim. E depois que aquela descarga de isso daí, sou assim, né, aquela adrenalina, eu fui fazer uma ressonância, né, daquilo que tinha acontecido. E aí, essa conclusão que eu cheguei depois de 2 horas, 2 dias depois. O que adiantou no mundo da mãe? Eu queria aquilo lá. Eu estava a fim de brigar com o convívio, mas o Deus do universo, ele já sabia o final. Ele sabia o final da história. Ele mostrou para mim, irmãos, que eu tenho que confiar em Deus.
posso ter, como crente em Jesus Cristo, confiar em vocês. Minha financeira está aí, ela está em Minas hoje, só para não ter o erro da igreja. Eu sou mais feliz. Agora em agosto, a gente vai comemorar 6 anos dela, vai comemorar o Dia dos Pais, vai comemorar o aniversário. E eu nem lembro, irmãos, eu nem lembro daquele tempo que eu estava reclamando com Deus, murmurando que eu queria compartilhar. Vaidade do meu coração, pecado. O objetivo de contar essa história para vocês e terminar essa pregação dessa forma não é exaltar, porque o mérito nem é meu aqui nessa história. Muito pelo contrário, mostra só como eu sou limitado, como eu sou pecador e como eu preciso de carência das orações dos irmãos e das irmãs, para que a cada dia eu siga confiando nesse Deus que envia o povo de Israel para beber de águas amargas, porque era cuidado com a saúde do povo e não juízo. Que eu e você, irmãos, que eu e você, nós vivamos uma vida de menos humilhação e mais adoração ao nome daquele que é, sempre será